Evangelho de Mateus, capítulo 6. Esse barulho é das crianças, então não se preocupe, as crianças lá, tá? Barulho de criança nunca atrapalha. Mateus 6, 25. Eu vou pedir para você não fechar sua Bíblia, tá? Não feche a sua Bíblia. Deixa aberta, porque nós vamos voltar ao texto durante a mensagem. Mas agora somente o versículo 25. Mateus 6, 25. Quem achou, diga amém. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Obrigado, Débora. Pode deixar os dois aqui. Muito obrigado. Eu vou repetir. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por nos falar através dela. E mais uma vez pedimos que o Senhor nos fale por ela. Aqui abrimos o nosso coração e abrimos nossas mentes para o Senhor falar conosco. Fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Nós esperamos. E ao falar conosco, Senhor, toca no nosso coração, para que possamos responder a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem é: quando a vida vale a pena ser vivida. Quando a vida vale a pena ser vivida de verdade. Não é uma pergunta. Quando a vida vale a pena ser vivida de verdade. Qual a fórmula da felicidade? Ninguém tem fórmula da felicidade. Nenhum ser humano tem a fórmula da felicidade. O ser humano, evidentemente, sempre está em busca de felicidade. Sempre procura a felicidade em alguma coisa, em alguém. Ele está sempre em busca da felicidade. Mas nenhum ser humano tem a fórmula da felicidade. Aí você pode dizer: pastor, mas nós crentes, nós não somos felizes? Nós que somos discípulos do Senhor, não somos felizes? É claro que somos felizes. E a razão da nossa felicidade é Jesus. É o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa felicidade. Ele nos trouxe a verdadeira felicidade. Somos felizes porque estamos nele e Ele está em nós. Podemos então dizer que Ele é de fato a nossa felicidade. Não é uma fórmula, porque Jesus não é nenhum tipo de fórmula. Ele é uma pessoa. Então a nossa felicidade está nele, está na pessoa dele. E ainda que possamos viver ou vivamos situações complicadas nessa vida, e todos nós passamos por situações complicadas, tanto faz crente, não crente, rico, pobre, todos nós passamos por situações complicadas, por problemas, por dificuldades, mas nós que temos Jesus em nosso coração, nós passamos também. Mas a grande questão é que mesmo passando por lutas, e como o próprio Jesus disse, aflições, nós não perdemos a nossa felicidade, porque a nossa felicidade não está em coisas, não está naquilo que a gente pega com a nossa mão, não está naquilo que a gente vê com os nossos olhos. A nossa felicidade está na pessoa do nosso Senhor Jesus, e essa felicidade, ela não é passageira, ela é constante, ela independe de circunstância, ela independe de realidades da nossa natureza humana, nossa realidade humana, porque a nossa felicidade ela vem do próprio Senhor Jesus. Mas
fica essa reflexão: quando é que a vida vale, quando vale a pena a vida ser vivida, mesmo quando a gente não está feliz, mesmo quando a nossa felicidade não está completa, porque está faltando alguma coisa. Vou transformar então nessa pergunta, numa pergunta. O tema não é uma pergunta, mas eu quero transformar agora o tema numa pergunta: quando que a vida vale a pena ser vivida de verdade? Filósofos, terapeutas, profissionais, liberais, empresários, políticos, celebridades poderiam responder muitas coisas, mas eu volto a dizer: ninguém tem a fórmula da felicidade, e ninguém vai conseguir viver a vida de verdade se não for através de uma vida na pessoa da verdade, que é Cristo. Jesus tem a resposta para essa pergunta. Jesus, ele surge 350 anos depois de um filósofo chamado Aristóteles. E 350 anos depois desse filósofo chamado Aristóteles, Jesus vem e ele traz uma nova concepção de vida, não baseada em filosofia. Não estou dizendo que não tem nada errado com a filosofia, de maneira nenhuma. Mas Jesus, ele é diferente. Ele não é criado na escola de Platão, ele é criado, ou ele é vivido na escola rabínica dos judeus. E ele, quando começa a falar, as suas palavras são completamente diferentes. Ele traz um novo sentido para viver. Ele traz uma nova realidade para se viver. E quando a gente olha para esses capítulos aqui de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, a gente vai encontrar aqui palavras de Jesus. A gente conhece como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E quando a gente lê o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, a gente às vezes entra em crise, porque existem contrapontos aqui que vão de contrário à realidade da sociedade moderna. Existem pontos contraditórios à realidade da sociedade moderna. Mas quando nós olhamos para o Sermão do Monte como um todo, a gente vai perceber que tem vida nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus têm vida. E por que as palavras de Jesus têm vida? Porque Ele é a própria vida. As palavras de qualquer ser humano, por mais sábio que for, por mais sábio que é, por mais sábio que foi, são palavras de um ser humano. Mas as palavras de Jesus têm vida, porque Ele é a própria vida. Então Jesus, em seu primeiro discurso, ele é completamente diferente dos padrões da época e dos padrões modernos, porque ele é diferente. Ele é completamente diferente. E eu quero aqui hoje, rapidamente, de maneira muito simples, observar com você o que para Jesus, o que é a vida para Jesus para ser vivida de maneira verdadeira. Para Jesus, o que a vida tem que ter para ser vivida de maneira verdadeira. O que para Ele, Jesus, a vida tem que ter para ser vivida de maneira verdadeira. Simples. Muito simples como é o Evangelho. Muito simples como foi o nosso mestre aqui na terra. Simples. E como diz aí nosso irmão Cid Omar, é simples, a gente que complica. É muito simples. Quer ver como é simples? Vamos lá. Para Jesus, o que a vida tem que ter para que ela possa ser vivida de maneira verdadeira, para valer a pena, para a vida valer a pena mesmo ser vivida de maneira verdadeira. O que? Vamos lá. Capítulo 6, versículo 5 a 8. Para a vida ser vivida,
ou para a vida valer a pena ser vivida de maneira verdadeira, a primeira coisa que Jesus está nos dizendo é o seguinte: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos como os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai em secreto, e em secreto o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Para Jesus, a vida vale a pena ser vivida quando se tem uma relação com o Pai viva e sincera. Vou repetir: simples. Talvez você não dê um glória a Deus porque ele é muito simples. Para Jesus, a vida vale a pena ser vivida quando se tem uma relação com o Pai viva e sincera. Veja que Jesus está fazendo aqui um contraponto entre os religiosos da sua época, que gostavam de fazer orações em público nas sinagogas. Repararam? E qual é o contraponto de Jesus? Quando vocês orarem, vai para o quarto, fecha a porta, fica em secreto com ele. A questão aqui é muito mais do que uma oração. Muito mais do que uma oração. Como assim, pastor? Muito mais do que uma oração. O que Jesus está dizendo aqui é de uma relação, de uma intimidade, de correr, de buscar, de se esconder. Os hipócritas, os religiosos, eles faziam questão de aparecer, de serem vistos. O que Jesus está dizendo é que para os discípulos, ou melhor, para os filhos de Deus, a vida vale a pena quando nós vamos para um secreto, quando a gente se esconde. Como assim se esconde? Se esconde. Porque desde o princípio o homem se escondeu. Só que o primeiro homem, Adão, ele não se escondeu, como Jesus está dizendo aqui. O primeiro homem, Adão, e a sua mulher Eva, eles se esconderam de Deus. Eles correram de Deus. Eles não quiseram ser vistos por Deus. Por causa do pecado, eles correram e acharam um esconderijo. Jesus está dizendo aqui que também nós temos o nosso esconderijo. Só que o nosso esconderijo, o nosso secreto, não é correr de Deus, é correr para Deus. Aí é muito diferente. Flávio Josefo, um dos historiadores judeus, ele conta uma história muito interessante. Um dia, alguns homens de Judá olharam para Davi e disseram: Davi, você precisa ser morto, você adulterou. E a lei de Moisés diz que você precisa ser apedrejado. E diz a história, contada por Flávio Josefo, que as pessoas iam para a sacada do palácio e gritavam: morte a Davi, morte a Betseba, porque Davi adulterou com Betseba. E segundo ele, Davi olhou para a sacada do palácio e viu o povo e disse o seguinte: olha, vocês têm razão, a lei de Moisés diz que eu devo ser apedrejado, porque fui pego, porque eu adulterei. Só que Deus já me perdoou. Então faz o seguinte: amarre uma corda, como diz a lei de Moisés, em mim. Eu vou entrar no Santo dos Santos. E se eu tiver em pecado ainda, eu vou morrer. Porque ninguém em pecado chega no Santo dos Santos.
Diz a história, contada por Flávio José, de que Davi amarrou a corda, ele entrou lá no Santo dos Santos, lá no final do santuário do tabernáculo de Davi, dele que ele mesmo construiu. E as pessoas esperavam assim que Davi fosse fulminado, porque de fato, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era amarrado uma corda na sua cintura, que ele chegasse no Santo dos Santos, se ele tivesse em pecado, na hora ele seria morto e fulminado, porque ninguém consegue ficar na presença de Deus em pecado. E a história diz que Davi entrou pelo pátio, ou pelo átrio, pelo lugar santo, e foi por trás do véu no Santo do Santo. E tudo que se ouviu, alguém chorando. Era Davi chorando. E de repente ouviu Davi dizer: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entendeu qual é a diferença? Entendeu qual é o segredo para você viver de maneira feliz? Para a vida valer a pena para você? Para a vida valer a pena para você? O primeiro segredo é você ter um lugar secreto, onde você se coloca na presença de Deus e você diz: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, eu preciso do Senhor, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor. Quer ser feliz? Você quer que a sua vida valha a pena para ser vivida de maneira verdadeira? Quer ser feliz? O primeiro segredo para você ser feliz é ter uma intimidade profunda com o Pai. Eu vou falar porque eu acho que você não entendeu. Quer ser feliz de verdade? Você quer que a felicidade transborde na sua vida todos os dias? Tenha todos os dias da sua vida secreto com Deus. Fecha lá a porta do seu quarto, do seu carro, do seu banheiro, do escritório do seu trabalho, não importa onde, vai lá, fecha a porta, vai lá, coloca o seu joelho, dobra o seu joelho, começa a pedir a misericórdia dele, começa a clamar a presença dele, começa a pedir por ele, porque em secreto ele te recompensará. Prestou atenção na palavra recompensa? Prestou atenção na palavra recompensa? Porque o ser humano moderno só quer recompensa. Tudo que a gente faz, a gente quer uma recompensa. A lei da compensação. Até as orações são feitas para ter recompensa. As campanhas são feitas para ter recompensa. Você já ouviu, por exemplo, uma campanha assim: 7 dias para ter intimidade, 7 semanas para ter intimidade com Deus? Alguém já viu essa campanha? 70 semanas para ser cheio do Espírito Santo. Já viu essa campanha? Não viu não? Você nunca percebeu, nunca ouviu essa campanha? Campanha dos 318 para sermos cheios da plenitude do Espírito. Nunca ouviu essa campanha? Sabe por que você nunca ouviu essa campanha? Porque toda campanha, ela é para ter algum tipo de recompensa. A gente não precisa de ter campanha para ter recompensa. Aliás, deixa eu te falar, a nossa recompensa de secreto é uma coisa só. A nossa recompensa é Ele. A recompensa nossa é Ele. A recompensa nossa é Ele. Ele quem? O Pai. Porque a gente em secreto vai para buscar a recompensa que é Ele. Ou você tem outra recompensa maior na vida? Não existe recompensa maior na vida do que ter intimidade com Deus. Vou repetir: não existe recompensa maior na vida de um ser humano do que ter intimidade com o Pai. Não existe. A vida vale a pena ser vivida quando nós temos uma relação viva e sincera com o Pai.
E deixa eu te falar, Jesus aqui no final do versículo 8 vai dizer que nós somos completamente diferentes daqueles religiosos. Por quê? Que a vida com o Pai, a vida com o Senhor é completamente diferente. Não é a religiosidade, não é a religião. Porque toda religião é morta. E a nossa relação com Deus não é morta, ela é viva. Posso ouvir um amém por isso? Quando é que para Jesus, eu estou falando de Jesus, gente. Para Jesus, a vida vale a pena quando o perdão acontece no choque das nossas relações. Vou repetir. Para Jesus, a vida vale a pena ser vivida quando o perdão acontece no choque das relações. Versículo 12. Está dentro da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tem o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Olha o versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu disse para você que seria simples. Quer viver bem? Você quer que a sua vida seja uma vida que você possa dizer assim, vale a pena viver bem a vida? Perdoe. O perdão aqui é colocado por Jesus dentro da oração do Pai Nosso. E é muito claro, querido, que Jesus está colocando no mesmo patamar do perdão com o Pai. Isso aqui é profundo. Ele coloca o perdão no mesmo patamar. Sabe por quê? Porque perdão não é uma opção que nós temos, é uma obediência, se vamos ou não. É um princípio espiritual, imutável, da parte do Senhor. Faz parte da nossa relação, ou das nossas relações. Sabe, eu tenho dificuldades com algumas coisas, no que diz respeito às nossas relações. E uma das dificuldades que eu tenho é a seguinte: alguém que não perdoa, não irá dedicar-se a doar a sua vida pelo outro. E preste atenção nisso. Quem tem dificuldade de perdoar, terá dificuldade de se doar. E se tem uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida, é a doação. Por que a nossa vida tem que ser uma vida de doação? Ou precisa ser uma vida de doação? Porque nós somos salvos por causa de uma... Você não entendeu, eu vou repetir. Por que a nossa vida, ou na nossa vida, precisa fazer parte a doação, ou dar? Simplesmente dar, a se doar. Porque se somos salvos, somos porque nos foi dado, doado, pela graça, um sangue puro e perfeito. Jesus é uma doação do Pai, é um presente do Pai. Se você está aqui hoje, porque você foi perdoado pelo Pai, o Pai te deu, por meio da sua graça,
um perdão que nem eu, nem você merecíamos. Ninguém merecia o perdão do céu. Agora preste atenção: se nós não merecíamos o perdão do céu, mas mesmo assim recebemos o perdão do céu, por que não dar o perdão na terra? Não é da terra, é na terra, porque perdão é do céu. Prestou atenção? Se nós recebemos o perdão do céu, do Pai, por que não dar o perdão do Pai na terra? Percebeu o que Jesus está dizendo? Porque se nós não perdoamos na terra, tampouco o nosso Pai Celestial perdoará. Por que tem tanta gente infeliz? Por que tem tanta gente que não consegue ser feliz? Porque o coração está cheio de mágoa, de rancor, de ódio. Não consegue liberar perdão para quem feriu. Para Jesus, o outro vem primeiro, depois o eu. E por isso que tem tanta gente que consegue ser feliz nas relações, porque o coração está sempre pronto a perdoar. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais à frente, mas eu queria fechar dizendo para você que para Jesus a vida vale a pena quando se perdoa e quando libera perdão. Porque na mesma medida que você perdoa, você é perdoado pelo Pai. Na mesma medida que você libera o perdão, o Pai libera perdão para você. Isso para Jesus é uma questão de vida. De vida. Vale a pena a vida ser vivida quando se perdoa. Para Jesus. E tem que ser para a gente. Para Jesus, a vida vale a pena ser vivida quando o nosso coração se volta para aquilo que é eterno, não para aquilo que é temporal. Simples assim. Versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro, perdão, aí está o teu coração. Vou parar aqui, porque vai até o versículo 24. Para Jesus, a vida vale a pena ser vivida quando o nosso coração se volta para aquilo que é eterno, não para aquilo que é temporal. E ele está dizendo por quê? Qual é a razão? Qual o motivo? Qual é a razão para a gente não se voltar para aquilo que é temporal? Porque aquilo que é temporal acaba. E aqui ele usa duas figuras, duas formas de linguagem, figura de linguagem. Onde a traça corrói, onde a ferrugem consomem. A gente precisa aprender isso. A nossa felicidade não está naquilo que a gente segura. Eu falo isso várias vezes, né? Não tem problema, vou repetir. Nossa felicidade não está naquilo que a gente segura, não está naquilo que a gente olha. É passageiro, vai ficar tudo aqui. Os valores da vida, os verdadeiros valores da vida, ou para a nossa vida, a gente não vê, a gente não enxerga, a gente sente. Faz parte do nosso sentimento, está aqui dentro, está dentro de você. Ferrugem consome o amor? Traça consome o amor? Não. Por quê? Porque o amor é eterno. O amor veio do céu. A grande questão, onde nós estamos colocando o nosso coração. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você colocar um coração naquilo que não é Deus, isso é uma idolatria.
E a Bíblia diz que nós não devemos fazer ídolos. Ah, pastor, mas ídolo não é uma figura que representa alguém? Não. Ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus, aquilo que rouba a glória de Deus. Para ser um pouco mais claro com você, ídolo é aquilo que te afasta de Deus. Ídolo é tudo aquilo que te afasta de uma relação profunda com Deus, de você servir a Deus. Então Jesus está dizendo assim para nós: onde você está colocando o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Onde você colocar o seu tesouro, aí está o seu coração. E olha só o que ele completa lá no versículo 22. Não são os olhos a lâmpada do corpo, e os teus olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, porque caso a luz em ti, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O apóstolo Paulo vai dizer a nós, sabe o quê? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18: não atentamos nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Atentamos nós para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Os nossos olhos precisam ser olhos de fé, e quem tem fé enxerga aquilo que é atemporal, aquilo que é eterno. Diga assim comigo: gostamos de coisas. Você pode repetir mais uma vez? Gostamos de coisas, amamos pessoas e adoramos a Deus. Mais uma vez: gostamos de coisas, amamos pessoas e adoramos a Deus. É isso. Onde está seu coração? Nosso coração precisa estar naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Ah, pastor, mas eu não posso ter aquilo que é passageiro. Pode, deve. Trabalhe para isso, ore por isso, mas isso não pode ser mais valioso do que você amar pessoas e adorar a Deus. Posso ouvir um amém? Para Jesus a vida vale a pena ser vivida quando aprendemos a depender de Deus, o Pai. Versículo 25, versículo que nós lemos até o versículo 32, é isso que Jesus está dizendo. Eu acho lindo o versículo 26. Estou caminhando para o final. Acho lindo. Singelo, lindo, simples. Eu disse para você que essa mensagem é simples. Olha só o que diz o versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não se ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? (27) Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial
sabe que necessitais de todas elas. Palavras simples, 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 simples. Como um passarinho e como o lírio do campo. Pois é assim a palavra do nosso mestre. Pois é assim o segredo da vida: simplicidade. Sabe? A simplicidade é característica de uma pessoa que depende de Deus. Vou repetir. Simplicidade é característica de uma pessoa que depende de Deus. Porque uma pessoa que depende de Deus, ela está sempre satisfeita com aquilo que Deus, o Pai, oferece, dá, providencia, supre. Está sempre satisfeita. Sabe, essa palavra, a partir do versículo 25, ela está ligada a uma parte da oração do Pai Nosso. Todo esse capítulo é uma coisa só. É claro, para facilitar o nosso entendimento, na tradução da Septuaginta, se dividiu em versículos, capítulos, por aí vai. Mas aqui, na verdade, capítulos 5, 6 e 7 é uma coisa só, é uma palavra só do nosso mestre. E esses versículos, do versículo 25 ao versículo 32, eles estão contidos lá dentro da oração do Pai Nosso. Sabe qual parte? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, lá no deserto, Deus falou assim para o povo, para Moisés, e Moisés dizer ao povo: o maná vai cair do céu, mas o maná é diário. Somente na sexta-feira vocês vão pegar dobrado, porque no sábado vocês não vão precisar recolher o maná. Sabe o que Deus dizia? Não pegue além do maná diário, porque se vocês pegarem além do maná diário, o pão vai ficar apodrecido. Sabe que Deus ensinou o povo no deserto? Dependência. Deus nos ensina todos os dias sobre dependência e muitas vezes nós não aprendemos. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, buscar, se dobrar, correr atrás, como a gente usa, a força de expressão. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de depender de Deus, porque Ele é o que dá o pão. Diário, semanal, mensal, anual e durante toda a vida. Ele é fiel. Ele é fiel. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ansiedade aqui significa dizer, não precisam se preocupar com aquilo que será dado a vocês para suprir as suas necessidades físicas. Não está falando de ansiedade da alma, está falando da questão da ansiedade em suprir aquilo que é físico. Por quê? Porque o Pai que dá da sua própria presença é o mesmo Pai que dá para nós aquilo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades físicas. Louvado seja Ele. Deixa eu terminar. Sabe, Jesus subiu a esse monte, Monte das Oliveiras, e no início do sermão do monte, diz que os discípulos se aproximaram dele, ele começou a discursar, a falar aos seus discípulos. Aí você pode pegar o capítulo 5, capítulo 6,
No final do capítulo 7, Jesus vai dar assim uma palavra que a gente precisa atentar. Mas antes de dizer a você, ou citar a você o que Jesus diz no final do Sermão do Monte, deixa eu lhe falar uma coisa. Felicidade é uma coisa que a gente pode mascarar. Felicidade é uma coisa que a gente pode mascarar. Você abre as redes sociais, você só vê gente bonita, sorrisos largos, foto, frases de efeito, Instagram, Facebook, Twitter, tudo mais. Será que para muitas dessas pessoas a vida está valendo ser vivida de verdade? Será? Porque é fácil demais a gente mascarar uma felicidade. Muito fácil. Ah, pastor, então como que Jesus vai nos ensinar a viver a vida de maneira verdadeira? Diante de tudo que ele está falando aqui, sabe como? No final do sermão vai dizer, final do Sermão do Monte vai dizer, prática de vida. Do que vale a pena a gente falar de intimidade, de perdão, de atentar para aquilo que é eterno e não temporal, de que vale a gente dizer sobre depender de Deus, se na prática a gente não vive isso. Na sua imensa sabedoria, na sua pura sabedoria, Jesus termina o Sermão do Monte dizendo o seguinte: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os rios, as tempestades, deram contra ela, e ela não resistiu, e grande foi a sua queda. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática na vida, nas relações, no choque da realidade, no dia a dia, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, o rio bateu forte, deu contra a casa e ela ficou em pé. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. Prática de vida. A vida só vai ser vivida com felicidade quando nós praticarmos aquilo que Jesus nos ensina na sua palavra. Quer ser feliz? Quer viver a sua vida todos os dias dizendo assim, acordando e dormindo, vale a pena viver? Vale a pena acordar para sair para trabalhar, chegar no final do dia, vale a pena viver. Por quê? Porque eu estou seguindo as palavras de Jesus e as coloco em prática na minha vida. Eu termino com uma palavra, uma só: realização. Realização. Uma palavra que todo mundo quer viver na prática, quer ser realizado, realizada, quer ser realizado, quer ser realizada. Pratica a palavra de Jesus, porque você será como um homem, e a sua vida será como uma casa firme, inabalável. E aí você vai acordar todos os dias
cheio de intimidade com Deus, com seu coração aberto para perdoar, receber perdão. Você vai olhar para Deus e dizer: Senhor, vale a pena viver a vida pela fé, vale a pena olhar aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Aí você vai acordar de manhã e vai dormir à noite dizendo: Senhor, eu acordei, eu dormi, o Senhor me deu pão, o Senhor me deu comida, o Senhor me deu roupa, eu paguei minhas contas, e vale a pena depender do Senhor, porque vale a pena praticar as suas palavras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?